Olá, eu me chamo Joaquim. Peço humildemente que você possa narrar a minha experiência aqui no canal, pois eu sou muito fã do seu trabalho. No ano de 2017, eu tive uma experiência muito desagradável que até hoje para mim é fora de compreensão. Foi assim. Eu moro em Porto Real, em uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquele ano eu estava com 30 anos de idade. Moro junto com a minha namorada há quase 7 anos. Após bom tempo de namoro, nós decidimos morar juntos. A minha mãe tem uma casa com um terreno bem grande. Decidimos construir a nossa casa ali nos fundos. Eu e minha namorada, que hoje já prefiro chamá-la de minha mulher, conseguimos construir nossa casinha com muito sacrifício. Seria bom, pois eu estaria perto de minha mãe, caso a velha necessitasse de qualquer coisa. Eu me lembro que em um certo dia eu comecei a me sentir muito mal no meu trabalho. Eu trabalho como motorista na prefeitura da cidade. Minha pele coçava muito. Então eu fui para o hospital e o médico disse que eu estava com catapora. Eu não tinha contraído catapora quando eu era criança. E infelizmente me veio na fase adulta, o que é mais desagradável. A minha mulher não teve catapora quando era criança. Então eu pedi a ela para que ficasse uns dias na casa da minha mãe, até eu me recuperar. Eu tive que ficar isolado na minha casa. Minha mulher ou minha mãe me entregavam a comida ou o que eu precisasse por uma das janelas da minha casa. Estava sendo bem ruim, mas eu tentei fazer repouso para ficar bom logo, e durante esse período coisas muito estranhas começaram a acontecer enquanto eu estava sozinho. Quando eu acordava pela manhã, eu percebia que algumas coisas estavam jogadas no chão, como comidas, roupas e alguns objetos. Eu comecei a suspeitar que havia um gato que estava entrando na minha casa e fazendo aquilo. Antes de eu dormir, eu verificava que todas as janelas estavam trancadas para que nenhum animal pudesse entrar. Não obstante, pela manhã, acontecia o mesmo. Havia uma pequena bagunça na minha casa. Eu comecei a verificar todos os cantos da residência para encontrar possíveis brechas em que um gato poderia entrar e fazer aquilo, mas eu não encontrei nada. A ficha ainda não tinha caído. O meu pesadelo estava somente começando. Teve um dia que eu vi que a geladeira estava aberta. Eu fiquei pensativo, pois eu não tinha deixado a porta da geladeira aberta daquele jeito. Em uma certa noite, após tomar uma sopa, eu peguei no sono bem rápido. Porém, de madrugada, eu acordei. Eu estava suado, mas o quarto estava muito frio, e eu sentia que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Foi uma sensação muito esquisita. Eu olhei no meu celular e vi que era 2:30 da manhã. Eu perdi o sono e comecei a ver alguns vídeos no YouTube. Quando deu exatamente 3 horas da madrugada, eu vi algo assustador. Uma criatura humanoide estava andando na parede do meu quarto. Aquilo andava como se fosse uma aranha gigante. Deveria ter 1,5 metro de altura, braços e pernas delgados, mas as mãos e os pés eram grandes e desproporcionais ao seu corpo. Aquilo tinha uma cabeça grande, cinzenta, com olhos amarelos. Eu não conseguia ver sua boca, mas para mim aquela coisa não tinha boca. A janela do meu quarto estava aberta, a luz da lua entrava e eu pude ver nitidamente aquele monstro. Eu fiquei paralisado de medo. Eu não conseguia me mexer, nem falar, eu só conseguia mexer os meus olhos. Eu via aquela coisa vasculhando o meu quarto e jogando algumas roupas no chão. Aquilo parecia não se incomodar com a minha presença. Parecia estar procurando algo. Eu não sei quanto tempo aquilo durou, mas aquele ser começou a andar novamente pela parede como se fosse um inseto ou uma aranha e desapareceu da mesma maneira que surgiu. O meu medo era tanto que eu desmaiei. Eu acordei de manhã com a minha mãe me chamando pela janela para me entregar o café da manhã. Eu levantei e fui buscar. Minha mãe perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e já estava apresentando melhoras. Eu iria no médico para fazer exames na semana seguinte. Quando eu estava tomando café, eu me lembrei do que eu vi naquela madrugada. Eu fui até o quarto e havia roupas e comida pelo chão. Aquilo me deu um calafrio, pois eu sabia que não foi um delírio devido ao problema de saúde. As roupas estavam no chão. Aquilo aconteceu de fato. Não foi um pesadelo, não foi um sonho.
Eu passei o dia inteiro meditando se eu deveria contar isso para minha mulher ou não. Quando chegou a noite, após o jantar, eu fui para a cama após jogar um pouco de videogame. Eu adormeci e mais uma vez eu acordei na mesma circunstância. Porém, as coisas estavam piorando. Eu mais uma vez não conseguia me mexer. Foi quando eu vi sair debaixo da cama aquela mesma criatura. Ela pôs lentamente uma de suas mãos sobre os meus pés. Eu sentia seu tato gelado. Aquilo apoiou a sua cabeça sobre a cama e me observava enquanto eu tinha medo. Foi então que aquele ser se levantou e andou e parou perto da minha cabeça e me observava com seus olhos grandes. Aquilo começou a soltar um líquido viscoso, como se fosse uma saliva ou até mesmo um catarro. Parece estranho. O meu coração disparado parecia que iria infartar. Aquilo me olhava com seus olhos grandes e amarelos, e sua cabeça estava bem perto do meu rosto. E como que por telepatia, começou a me xingar e dizer todos os meus pecados, e começava a me maldizer. Eu não sei como, mas aquilo começou a vir em minha mente, e era horrível, mas eu sabia que aquilo não era eu. Eu lutava para me mexer. Comecei a fazer uma oração até que, em um certo momento, aquela criatura começou a recuar, caminhar de costas olhando para mim, até desaparecer do meu quarto. Finalmente eu consegui me mexer, e dei um pulo da cama ofegante e assustado. Eu acendi a luz, e com muito medo, eu olhei por debaixo da cama, mas não havia nada. Havia um líquido asqueroso em cima do meu lençol. Havia comida espalhada no chão. Aquilo não foi um sonho. Eu não estava delirando. Algo macabro havia acontecido. Eu olhei no relógio e vi que era 3h15 da madrugada. Eu voltei para a cama, mas não tive coragem de apagar a luz. Fiz muitas orações até que eu voltei a dormir, mesmo com a luz acesa. No dia seguinte, eu disse para minha mulher. Ela ficou atemorizada e não duvidou do que eu disse, pois eu não era uma pessoa que gostava de falar sobre coisas sobrenaturais. Ela chamou um pastor para fazer uma oração na minha casa. Após as orações, aquilo nunca mais aconteceu. As roupas, a comida, já não estavam mais aparecendo no chão. Minha mulher voltou a dormir comigo. Ela relata que nunca viu nada. Até hoje eu indago que isso tem a ver com o horário das 3 horas da manhã. Eu penso que a esta hora se abre algum portal em que criaturas que são de outra dimensão vêm para esse mundo. Creio que aquelas noites eu testemunhei um estranho fenômeno. Eu ainda moro na mesma casa nos fundos do terreno da minha mãe, e felizmente aquilo nunca mais aconteceu comigo. Eu nunca mais vi aquela criatura. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.